Presta muita atenção nisso aqui, fiel. O Corinthians está literalmente atravessando a fronteira para tentar apagar mais um incêndio herdado da antiga gestão. E dessa vez, não é qualquer problema, é a dívida milionária envolvendo o Rodrigo Garro e o Taleres, que já virou caso de FIFA e pode explodir de vez se não for resolvida agora. E antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, porque esse tipo de bastidor você só encontra aqui. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização do Timão, ativa o sininho e fica até o final, porque tem detalhe dessa negociação que pode mudar completamente o cenário. Agora vamos ao ponto central. O presidente Osmar resolveu ir pessoalmente até a Argentina para conversar com Andrés Fassi, presidente do Taleres. Um movimento forte, simbólico, mas que mostra o tamanho do problema, porque não estamos falando de uma divergência simples. Estamos falando de uma dívida que originalmente girava em torno de 32 milhões de reais. E agora, com juros, multas e o processo avançando na FIFA, o valor pode encostar facilmente na casa dos 40 milhões. 40 milhões. E aí começa a pressão. Fassi já declarou publicamente que não aceita negociar um centavo da dívida. Disse que o Corinthians precisa pagar integralmente o que deve. Só que existe um detalhe importante nesse tabuleiro. Recentemente, o próprio Fassi elogiou a chegada de Marcelo Paz ao Corinthians, e isso não é pequeno. Marcelo Paz já negociou com argentinos na época do Fortaleza, tem bom trânsito, é respeitado. E aqui entra uma pergunta estratégica: será que não teria sido mais eficiente uma comitiva com Paz e Osmar juntos na Argentina? Porque negociação internacional é muito mais relação do que discurso público. Se a dívida realmente chegar perto dos 40 milhões, o Corinthians precisa no mínimo parcelar com inteligência, porque esperar a FIFA apertar o cerco pode significar algo muito pior: transfer ban, e ninguém quer reviver esse fantasma. Resolver agora pode doer, mas não resolver pode custar muito mais caro. E enquanto o clube tenta apagar esse incêndio, outra informação começa a esquentar o mercado. O nome de André Luiz foi citado recentemente por causa de sondagem da Inter de Milão. Mas não é só ele que desperta interesse europeu. Mateuzinho também entrou no radar de um clube do velho continente. Sim, Mateuzinho. Segundo a apuração, o Corinthians não pretende negociar o lateral antes da Copa do Mundo. E aqui começa outra discussão interessante. O que exatamente a Copa tem a ver com o futuro dele? Existe expectativa de convocação? Existe valorização planejada? Ou é apenas uma blindagem estratégica para não abrir negociação agora? Porque sejamos honestos, Mateuzinho não é ativo para gerar grande venda, ele é ativo para gerar estabilidade em campo, e vender estabilidade no meio da temporada quase sempre custa mais caro esportivamente do que financeiramente. O Corinthians precisa fazer caixa, mas precisa escolher onde cortar, e vender lateral titular no meio da temporada pode ser abrir uma ferida que custa pontos, e ponto perdido vira prejuízo maior lá na frente. Na próxima parte eu vou falar da situação do Paulistão, das simulações reais de classificação e do possível time misto que Dorival deve mandar a campo, porque a matemática mudou e pode ser muito mais tranquila do que parecia. Agora vamos organizar o cenário do Paulistão, porque muita gente ainda está confusa achando que o Corinthians entra pressionado na última rodada. A realidade é bem diferente, basta um empate para o Timão garantir matematicamente a classificação para o mata-mata. Simples assim, não existe mais aquela paranoia de que qualquer tropeço elimina o time. Só uma combinação muito específica com derrota poderia criar risco real, e mesmo assim dependeria de uma sequência improvável de resultados paralelos. Ou seja, o Corinthians entra com margem, e isso muda completamente a estratégia de Dorival Júnior, porque o treinador precisa equilibrar três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, garantir classificação. Segundo, preservar jogadores que estão voltando de lesão. Terceiro, não perder ritmo competitivo. E aqui entram dois nomes que animaram os bastidores: André e Bidon. Ambos estavam cercados de preocupação. Falava-se em semanas fora, em até um mês de recuperação, e de repente aparecem treinando com bola. Isso muda tudo, porque se a tendência for realmente de retorno rápido, Dorival ganha profundidade no meio-campo justamente quando o calendário começa a apertar.
Agora imagina esse cenário, time misto contra adversário que também precisa pontuar, jogo único nas quartas, sem margem para erro. E o provável Corinthians pode ter Felipe Longo, Milans, André Ramalho, Andileri, Charles, Alain, Garro, Dieguinho, Guinegão e Vitinho. No papel é um time competitivo, o problema é entrosamento, porque ritmo de jogo não se constrói em treino. Mas existe um ponto positivo nessa rotação, ela revela quem aguenta pressão, ela revela quem realmente está pronto. E é aqui que entra a discussão sobre elenco. Se Yuri Alberto ficar fora por mais tempo, se Memphis não estiver disponível, o ataque perde peso. E a verdade é que quando o Corinthians não tem seus titulares ofensivos, a bola começa a bater e voltar. Vitinho cria, dribla, tenta, mas peca na finalização. Guinegão oscila. E o time sente, por isso a diretoria já entende que precisa reforçar o ataque. Inclusive, uma fonte interna já deixou claro que o clube só vai buscar jogador livre no mercado, sem pagar direitos econômicos, sem investimento pesado. A pergunta é direta: existe atacante disponível e pronto para resolver? Não é simples. E é por isso que a base volta a ganhar importância. Dieguinho, Guinegão, Kaique, Dorival pode ousar, pode colocar molecada, mas isso exige coragem. E calendário não perdoa erro. Agora, na próxima parte, eu vou entrar em um tema que pode mexer diretamente com o futuro financeiro do Corinthians. A proposta recusada por André. 15 milhões de euros. E por que o clube fez certo em dizer não? Porque essa decisão pode render muito mais do que parece. Agora segura essa informação, porque ela muda completamente o cenário financeiro do Corinthians. Uma proposta oficial de 15 milhões de euros chegou pelo André. Sim, 15 milhões de euros. Oferta da Inter de Milão. E o Corinthians recusou, e aqui começa o debate que divide a torcida. Foi loucura ou foi visão estratégica? Vamos aos fatos. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do André, ou seja, numa venda de 15 milhões de euros, o clube ficaria com 12 milhões de euros. Convertendo para a realidade do futebol brasileiro, é dinheiro grande, mas o ponto central não é o valor atual, é o potencial. André tem perfil europeu, ele desarma armando, tem força física, tem chegada na área, tem personalidade, tem finalização, tem intensidade. Ele não é apenas volante, ele é meio-campista completo. E o mercado europeu paga caro por esse tipo de jogador. Hoje, aceitar 15 milhões seria vender barato, porque o teto dele pode ser muito maior. Se chegar proposta de 25 milhões de euros, a conversa muda. Se chegar proposta de 30 milhões de euros, muda mais ainda. E se ele for convocado para a seleção, o valor dispara. A Copa do Mundo funciona como vitrine global, mesmo que não seja titular absoluto, só estar na lista já valoriza, e é por isso que o Corinthians não quer negociar antes. Segurar agora pode significar dobrar o valor depois, mas não é só André. Breno Bidon também está no radar europeu. Se for convocado, se mantiver nível técnico, pode sair por 30 milhões de euros ou mais. E aí entra o dilema: vender para equilibrar contas, ou segurar para brigar por títulos. Porque não adianta nada vender dois pilares e desmontar o meio-campo no meio da temporada. O torcedor quer resultado, mas o clube precisa de caixa, e essa equação é delicada. Agora, pensa comigo, se André sair por 30 milhões de euros e Bidon por 30 milhões de euros, estamos falando de 60 milhões de euros em potencial. Isso ultrapassa a casa de 300 milhões de reais. É transformação estrutural, mas até lá, o campo decide. E enquanto isso, o Corinthians ainda precisa resolver pendências como a dívida do Garro com o Talleres, que já ultrapassa 40 milhões de reais com juros e multas. Ou seja, cada decisão importa, cada proposta recusada é calculada, cada negociação tem impacto direto no futuro. Na próxima parte eu vou fechar com 3 pontos decisivos: a situação do Mateuzinho, a movimentação política dentro do clube e o que tudo isso revela sobre o momento real do Corinthians. Porque não é só futebol, é gestão. E o próximo semestre pode definir o rumo do timão pelos próximos anos. Agora vamos fechar tudo isso entendendo o momento real do Corinthians. Porque enquanto o time ganha, classifica e revela jogadores, fora de campo a tensão continua alta. Primeiro ponto, Mateuzinho. Sim, o lateral que muita gente subestimava virou alvo europeu. Um clube do velho continente sondou a situação do jogador. E a diretoria já deixou claro, não vende antes da Copa do Mundo.
mundo. Mas aqui entra uma reflexão importante. Mateuzinho não é ativo de especulação, ele é ativo esportivo, ele não vai gerar explosão financeira, ele vai gerar estabilidade. E estabilidade hoje vale ouro, porque lateral confiável não se encontra fácil no mercado. Vender ele agora significaria gastar depois para repor, e muitas vezes pagar mais caro por menos rendimento. Segundo ponto, a política interna. O Ministério Público pressionando o Conselho, investigações sendo retomadas. Suspensões internas, a ameaça de intervenção, tudo isso mostra uma coisa: o Corinthians ainda está limpando os problemas herdados, e isso impacta diretamente no mercado, porque clube organizado negocia melhor, clube com imagem arranhada paga mais caro, ou vende mais barato. Resolver as pendências administrativas é tão importante quanto contratar reforço. Terceiro ponto, a saída do Kaká para o Vitória com cláusula obrigatória de compra mediante metas. Esse tipo de operação mostra uma nova postura. Recuperar investimento, diminuir folha, abrir espaço. E aqui entra algo fundamental. O Corinthians precisa ser cirúrgico, não pode errar mais. Cada negociação agora precisa ser estratégica. Cada venda precisa gerar impacto positivo. Cada contratação precisa elevar nível técnico. O torcedor precisa entender que o momento é de reconstrução consciente. E dentro desse cenário, a recusa da proposta de 15 milhões de euros pelo André mostra coragem. A decisão de segurar Bidon mostra visão. A busca por reforços pontuais mostra planejamento. Agora eu quero saber de você. Você venderia André por 25 milhões de euros? Você seguraria Bidon até a Copa? Você manteria Mateuzinho a qualquer custo? Comenta aqui embaixo, porque o segundo semestre vai ser decisivo, ou o Corinthians consolida uma base forte e organizada, ou volta para o ciclo de venda desesperada. E se você quer acompanhar cada passo dessa reconstrução, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente analisa tudo, dentro e fora de campo. E o timão nunca para. Vai Corinthians!